Olá, minha galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam muito animados para mais um encontro de língua portuguesa com a sua professora Kalina. O que nós desejamos a você? O que eu, Kalina, te desejo? Que você crie, a partir de agora, uma excelente relação com a língua portuguesa, que você fique amigo da língua portuguesa, que você esqueça aquele negócio que você trouxe até agora, se você trouxe, sei lá, se você aprendeu com alguém, de que você tinha que decorar. Nada disso, nada de decorar. Esquece esse negócio de decorar. Você agora, você vai estabelecer relação, estabelecer conexão, você vai passar a amar a língua portuguesa. Como? Lendo, escrevendo, estudando, vendo nossos vídeos. Você vai perceber o quanto que o português está na sua vida, na sua rotina, todos os dias. E você já usa muito bem a língua portuguesa. Você aqui vai aprender algumas técnicas, alguns elementos novos, para que você domine ainda mais, para que você fique ainda mais amigo da língua portuguesa. É isso que eu quero, que você seja amigo da gente, que você não fique assim, aula de português, ai, que chato, detesto português. Não, nada disso. Português é top. Português é top. Você tem que, sabe, chegar dominando o pedaço. Não deixa que eu faça, deixa que eu escreva. Uma redação faz rapidinho, uma história em quadrinhos e escrevendo, produzindo, você vai aprender. Sabe aquilo de identificar substantivo, identificar adjetivo, de saber fazer flexões de número, de gênero, porque você está usando. É assim que a gente quer que você aprenda a língua portuguesa, usando ela todo dia. Valeu? Então, bora lá. Hoje nós vamos falar, ainda estamos naquilo que nós chamamos de morfologia. Morfologia é a explicação sobre as palavras. É a área da língua portuguesa que estuda as palavras, a construção das palavras. É muito importante a gente aprender como as palavras são construídas para os nossos futuros estudos. Você identifica com mais facilidade as classes gramaticais, o significado dos textos, quando você compreende a formação de cada palavra. Isso que nós chamamos de morfologia. Então, nós estamos na construção das palavras por derivação. Então, o que é derivar? É alguma coisa que vem de uma outra coisa já existente. Simples assim, tá? Então, derivar é uma coisa que vem de uma outra que já existe. Pensa assim. E aí, hoje eu trouxe para você o que nós chamamos de derivação prefixal. Então, eu vou fixar, prefixal, fixar algo antes, porque é pré. Tudo que é pré é antes. Então, na derivação prefixal, ocorre o que nós chamamos de junção de um prefixo a um radical. Lembram, nós aprendemos há pouco tempo, não é? Estudamos estrutura de palavras, temos um vídeo aqui sobre isso, você pode rever, que o radical é aquele elemento que tem o significado básico das palavras, de modo geral, é isso que vai acontecer com o radical, e ele também sofre poucas alterações no caso de verbos, na maioria das vezes ele não pode sofrer alteração. Então, eu tenho um radical ou uma palavra simples. Essa palavra simples, ela é uma palavra primitiva, e eu vou trazer um novo elemento para essa palavra. A partir do momento que eu trago um novo elemento para essa palavra, eu estou construindo uma palavra nova. Então, quando eu digo que eu estou construindo uma palavra nova, é uma palavra com um novo significado, com um novo sentido. Certo? Então, o prefixo é colocado antes da palavra primitiva e ele altera totalmente o sentido da palavra primitiva. A gente vai formar agora uma palavra derivada. Por isso que eu chamo de palavra formada por derivação prefixal. Tá? Isso está ficando claro para você? Ah, tia, a gente já tinha aprendido isso quando estudamos estrutura de palavras. Já sim, nós falamos sobre isso. Mas esse ponto é muito importante, a gente vai falar agora dele com mais detalhes, para a gente entender a formação da nossa língua.
Então, a derivação prefixal é o tipo de derivação onde nós acrescentamos elementos antes do radical para criar, de maneira a criar outros termos, como substantivos, adjetivos, verbos. Então, nós iremos, a partir de um elemento, ou um radical, ou uma palavra simples, formar uma nova palavra, e muitas vezes com uma nova classe gramatical. Então, esse para aqui não existe, é de maneira a criar outros termos. Então, passei muito, vamos lá. O que são os prefixos? São os elementos mórficos. O prefixo é um elemento mórfico. Por que ele é chamado de elemento mórfico? Porque ele é responsável por dar forma a uma nova palavra. Então, ele é chamado de elemento mórfico, tá? Acrescentado antes do radical. Vamos ver aqui alguns exemplos. Desligar, a palavra desligar. Quando nós formamos a palavra desligar, nós acrescentamos ao verbo ligar um prefixo des. E aí nós formamos um outro verbo, você concorda? Formamos um outro verbo. Só que esse novo verbo, formado a partir do verbo ligar, que é uma palavra primitiva, ele vai formar uma palavra com um sentido totalmente oposto. É uma nova palavra. Eu tenho a palavra feliz, que pode ser um substantivo ou um adjetivo, depende da colocação. Tá? O menino está feliz, então é um adjetivo, como o menino está. Tá? Esse feliz eu posso transformar num outro adjetivo. O menino está infeliz. Certo? Então, eu já transformei o sentido dessa palavra. A mesma coisa a palavra preparado. Preparado, eu posso formar a palavra despreparado com o prefixo des. Esse prefixo, ele vai mudar, ele vai dar um sentido oposto a essa palavra, que antes era uma palavra primitiva e agora é uma palavra derivada. Então, nós formamos palavras derivadas através do acréscimo de elementos mórficos. Nesse caso, nós estamos acrescentando elementos mórficos antes do radical, que são os chamados prefixos, ok? Na língua portuguesa, nós vamos ter prefixos de origem grega e prefixos de origem latina. Por que, tia Kalina, que a gente tem prefixos de origem grega e prefixos de origem latina? Porque a nossa língua portuguesa, ela é uma herança cultural dos portugueses, que foram os povos que colonizaram o Brasil, para que o Brasil fosse a nação que é hoje, com as características culturais que nós temos hoje. Então, nós temos elementos que vieram na formação da língua portuguesa, lá na Europa, que eram elementos de origem grega e elementos de origem latina. Então, nossos prefixos, eles vão estar nessas origens. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma língua muito rica, formada por elementos da língua indígena, das muitas línguas indígenas. Nós sabemos que existiam aqui várias comunidades indígenas quando os portugueses chegaram. Existem até hoje, mas em menor quantidade. Quando os portugueses chegaram, havia um número enorme de índios aqui, e que foram dizimados pelos portugueses. A gente não vai falar aqui sobre isso, mas vocês sabem esse assunto. Então, nós temos herança de palavras indígenas, de palavras africanas e de palavras europeias em grande quantidade, já da língua portuguesa, trazida pelos portugueses, certo? Esses prefixos, eles vão dar novos significados às palavras. Então, eles podem dar significados de negação, de superioridade, de inferioridade, de repetição, simultaneidade, tá? Vamos conhecer, eu trouxe aqui para você
uma lista de alguns prefixos para que você possa compreender aquilo que eu estou falando. Então, prefixos de origem latina, ab, abs e a. Então, qual é o sentido desses prefixos? Afastamento, privação e separação. Vamos ver as palavras que podem ser formadas por esses prefixos. Abdicar, abster, abstrair e aversão. Abdicar é o quê? Abrir mão. Então, é um afastamento. Abster também, eu me abstenho de votar. Abstrair é você sair do seu pensamento e ir para outro pensamento. A aversão, quando você tem aversão a alguma coisa, você não gosta de alguma coisa. Então, o sentido é afastamento, privação e separação. E o nosso AD e o nosso A? Aproximação, direção e tendência. Então, adjacência é em todo local, tá? Em toda direção. Adjunto é aquilo que está próximo. Afixar, aproximação. Assentir, é uma tendência. Então, o ante, anterioridade e antecedência. Antepor, antevéspera. Não, ainda temos mais aqui. Bene, bem e bem. Ó, bem significa bem, excelência, bom êxito. Então, beneficente, bem dizer, bem amado, bem querido, benfeitor, certo? Circum, movimento no entorno, tá? Em redor. Então, formaram as palavras circunnavegação, circunadjacente. O D, movimento para baixo, separação. Decair, decompor, separar. Decompor é separar, desfazer. Extra, fora de, algo fora, acima. Então, extraoficial é fora do oficial. Extraviar, estava em uma direção, foi para outra direção. O IM, I, M, N, movimento para dentro. Então, ingerir é comer, colocar para dentro, ingerir. Engarrafar, colocar dentro da garrafa. Imigrar, ir para outro local. Enterrar, colocar embaixo da terra. Então, tem um sentido esses prefixos. Eles constroem palavras e eles dão sentido às palavras, certo? Vamos agora ver alguns exemplos de prefixos gregos. An e a, negação, privação. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Anônimo é aquele que não está identificado, que não quer se identificar. Anarquia é um lugar sem governo. Isso aqui é anarquia, tá? Anf, entorno, duplicidade. O anfíbio, porque ele vive na terra e na água, o animal, não é isso? Anfiteatro é aquele teatro redondo, tá? Que fica arquibancada toda redonda e o palco lá no meio. Por isso que é anfiteatro, porque fica todo mundo em torno. Arque, com C e ar com C. Arquiduque, que é um posto de nobreza. Arcanjo, os anjos que estão no nível superior. Arquibancada, você está acima para ver o espetáculo lá embaixo. Arcebispo, ele está acima do bispo, está um grau acima. Então, esse prefixo é um prefixo de superioridade. Dia, ó, movimento através de, olha só, diagnóstico, você vai identificar algo. Diálogo, em torno da lógica, movimento através da lógica, através do nosso raciocínio, nós iremos dialogar. EC e EX, movimento para fora, eclipse, êxodo foi a saída, não é? De um povo, a mudança de um povo de lugar, por isso se chamou êxodo. Então, foi um movimento para fora dos judeus, não é isso? Meta significa além, mudança, depois de, posterioridade. Então, metamorfose, mudança. Metafísica
é a explicação de algo depois da posterioridade, metapsíquico, além da mentalidade psicológica, anterioridade, prólogo, prognóstico. Prólogo é um texto que tem antes do início do livro, tá? Ele se chama prólogo. Sim e si de simultaneidade, companhia, conjunto. Então, sinfonia. Sinfonia é quando eu tenho vários instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo. Então, é por isso que é simultaneidade, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aqui a uma atividade para ver se você realmente entendeu o que é um prefixo. Vamos identificar, nesse conjunto de palavras, uma palavra que não foi formada por derivação prefixal, uma palavra que não apresenta prefixo. Injusto tem prefixo? Tem, porque vem de justo. Aí eu coloco in, já mudei o sentido. Desprestígio tem prefixo? Tem sim, porque eu tenho a palavra prestígio, de prestigiar, uma pessoa que tem prestígio, que tem fama, e desprestígio. Esse des foi colocado antes da palavra primitiva prestígio. Infeliz, eu tenho prefixo porque eu coloquei antes da palavra primitiva feliz o prefixo in, que significa um prefixo de negação. Empedrar, a mesma coisa, tem um prefixo. Agora, a palavra maldade é uma palavra formada por derivação, mas não é derivação prefixal, a gente vai estudar isso num outro encontro. Então, a única que a gente não tem prefixo aí é maldade, e a palavra primitiva é mal, certo? Gostou? Aprendeu agora, já sabe fazer, não é isso? Aí, teu gabarito. Agora vamos aqui para uma outra atividade que eu trouxe para você. Identifique os prefixos das palavras destacadas abaixo. Fernão de Magalhães foi o primeiro a fazer uma viagem de circunnavegação da Terra. Ou seja, saiu da Europa e circunnavegou pela África, não é? E fez um semicírculo no seu trajeto, na sua trajetória. Então, eu tenho prefixo? Presta atenção nessa palavra. Num futuro próximo, faremos viagens interestelares, ou seja, pelas estrelas. É preciso muito cuidado no período pós-operatório. Tem prefixo? A casa foi construída com paredes pré-fabricadas. Depois do temporal, foi necessário reconstruir a ponte. As mães não devem superproteger os filhos. Os turistas normalmente chegam ao Brasil usando camisas multicoloridas. Eles acham que aqui tem festa todo dia. Vamos ver o resultado? Olha aí, os nossos prefixos formando novas palavras, dando um novo sentido a palavras já existentes, palavras primitivas já existentes. Ok? Copie essa atividade no seu caderno para você poder estudar, para você poder realmente reter esse conteúdo, porque é isso que nós queremos, que você compreenda, que você guarde esse conteúdo para sempre, tá? Eu espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Vou ficar por aqui, volto na próxima aula. Não esquece de ir lá curtir nossas redes, tá? Beijo! Não esquece que eu também estou no Zero Dúvida, vai lá!